Hoje é o nosso segundo vídeo aí sobre revoluções inglesas. E se você chegou até aqui, é porque você sobreviveu ao meu primeiro vídeo. Parabéns, cara. Isso mostra que você é bem determinado aí, beleza? Hoje então a gente vai ver então um pouquinho sobre a Guerra Civil Inglesa e vamos dar continuidade ao nosso conteúdo aí. Bons estudos para vocês então e ó, continua nessa força, hein, cara? Vamos lá então, galera, para a nossa segunda aula aí sobre revoluções inglesas. E hoje a gente vai começar entendendo então a Revolução Puritana. E para começo de conversa, a gente tem que atentar aí a uma grande rainha da Inglaterra, chamada Rainha Elizabeth I, da dinastia Stuart. E ela, sim, era filha do rei Henrique VIII, né? E ela governou a Inglaterra por um bom tempo. Mas, professor, o que é que a Rainha Elizabeth tem a ver com a história? Simplesmente porque ela morre, né? E aí você pensa, nossa, professor, mas o que tem demais, né? Ela morreu e não deixou herdeiro, cara. E para um rei isso é extremamente problemático, porque quando você morre e não deixa um herdeiro, você deixa uma indefinição sobre quem vai continuar no trono. E naquela época, como é que eles resolveram isso daí? Né? Eles rodaram, pesquisaram lá na árvore genealógica dela e descobriram um tal de Jaime I, que na época era rei da Escócia. E esse cara é o cara que acaba assumindo o trono da Inglaterra. E aí, aqui temos uma imagem do Jaime I. Você deve estar se perguntando, tá, professor, mas e aí, esse Jaime I, qual é que era desse cara? O Jaime I, ele não era um cara muito bonzinho, não. Ele era um cara que gostava de governar com mão de ferro, ele era um cara firme. E ele foi um cara que causou bastante aí durante o período que ele governou a Inglaterra. Ele conseguiu arrumar conflito com três partes muito importantes da sociedade inglesa: o parlamento, os protestantes e os burgueses. Aí você já está pensando, nossa, professor, então esse cara realmente era problemático. Muito. Vamos entender o que rolou com a burguesia aí. O Jaime I, ele sabia do potencial do comércio de tecidos. Ele sabia que esse lance de comércio estava dando muita grana e que era isso daí que ele precisava se aproximar, que era nisso que ele precisava se aproximar para engordar o cofre dele. O que ele vai fazer então? Ele vai decretar um monopólio real sobre o comércio de tecidos ingleses. Ou seja, esse comércio que era livre, que estava à mercê da burguesia, agora passava a ter o controle do governo, o controle de Jaime I. Por isso só você já imagina que a burguesia não ficou nem um pouco feliz com o cara, né? Mas o Jaime I não parou por aí. Ele ainda foi lá e aumentou o imposto sobre os produtos comercializados. Então, além da burguesia perder o monopólio, perder a liberdade de comércio com os tecidos, a burguesia ainda começou a pagar mais imposto para esse cara. Então você já imaginou que os burgueses não estavam desenhando coraçõezinhos para o Jaime I. Muito pelo contrário, né, cara? Esses burgueses estavam querendo pegar o Jaime I pelos cangotes, né? Mas você pensa que o Jaime I só causou com a burguesia, você está redondamente enganado. O Jaime I, ele era um cara que ele vinha naquela tradição absolutista, ele queria governar, ele queria mandar em todo mundo e ele não aceitava pessoas aí questionando o seu poder. E um dos caras que se notabilizaram por questionar o poder do rei eram os protestantes, os puritanos que haviam na Inglaterra. E o que o Jaime I fez? Ele arrumou uma maneira muito legalzinha, muito bonita de resolver esse problema. Ele simplesmente iniciou uma perseguição a esses protestantes, né? Tipo, meio que dizendo, olha galera, ou vocês me aceitam ou vocês caem fora da Inglaterra, senão o bicho vai pegar pro lado de vocês. O que os caras fizeram? Pegaram e começaram a sair fora da Inglaterra. Muitos protestantes fugiram da Inglaterra por causa dessas perseguições e foram cair num outro território que nós conhecemos muito bem hoje, chamado de Estados Unidos. Na época, aquela região dos Estados Unidos era uma colônia britânica e foi para lá que essa galera foi e iniciou a colonização. Então, quando a gente tiver a nossa videoaula aí sobre a colonização dos Estados Unidos, a gente vai entender melhor esse momento, a gente vai retomar esse ponto aqui. Nesse momento, você tem que entender que o Jaime I ele estava tendo problemas com os protestantes porque ele não aceitava essa oposição e também porque ele queria impor o anglicanismo na Inglaterra, né? Aí você fala, nossa cara, mas por que ele queria impor o anglicanismo? Simples, por causa daquele papo que nós tivemos na nossa videoaula. Na igreja anglicana, o rei é o líder.
né, da igreja. E ao se tornar líder da igreja, ele também ele passa a ter um tipo de poder sobre os membros da igreja. Então, ao tentar impor o anglicanismo, ele precisava, né, eliminar essa oposição e expulsou os caras aí da Inglaterra, tá bom? Na sequência, ele também vai ter um problema com o parlamento inglês, porque ele quer governar a partir do direito divino. E o direito divino é aquela ideia de que o rei governa porque ele foi escolhido por Deus. Essa ideia vem desde lá da Idade Média e ele coloca isso em prática. Então ele começa a desprezar o parlamento e começa a governar sozinho. Esse é o cenário criado por Jaime I. E aí você pensa assim, nossa, professor, então quer dizer que o Jaime I então, foi o cara que iniciou a Revolução na Inglaterra? Não, mas o Jaime I deu um passo bem largo para que essas coisas começassem a levar a um conflito maior. Ele praticamente pegou personagens importantes da sociedade inglesa ali e deixou todo mundo ali já preparado para um conflito. Então quando a gente fala de revolução e das guerras da Inglaterra nesse período, a gente vai começar a falar de um outro personagem que era filho de Jaime I, é o Carlos I aí, o meu xará, né? Olha só como que ele era bonitão aí, né? Esse Carlos I é o cara que ele vai começar também a tomar algumas medidas na Inglaterra e ele sim é o cara que vai dar o pontapé inicial nos conflitos. Aí você está se perguntando, nossa, professor, mas o que esse cara fez? Vamos lá. Logo de cara, ele aumenta o imposto sobre os burgueses. E a burguesia, você já sabe, né? Os caras já vinham felizes, morrendo de amores pela monarquia inglesa, lá com Jaime I, com Carlos I. É claro que esse amor vai aumentar, né? Nossa, demais, né? Ainda mais porque o cara já chegou aumentando o imposto deles. Mas a treta não parou por aí. O Carlos I vai querer governar também a partir daquela tradição de que ele é um cara escolhido por Deus e que ele tem poder, blá, e ele vai decretar o fechamento do parlamento inglês. E todo mundo fica triste, olha que beleza, que tristeza, né? Você tem os membros do parlamento aí que ficam tristes por perderem o poder e você tem os membros da burguesia que estão doidos de raiva porque o cara resolveu tacar imposto em todo mundo. Mas a treta maior, né, a pancadaria mesmo vai começar quando ele tenta impor a religião anglicana na Escócia. Que a Escócia, ela já era protestante, ela vinha de uma tradição do calvinismo, tudo mais, e os caras, deram risada, né, quando ele falou que ia impor o anglicanismo lá. E de novo, por que ele queria colocar o anglicanismo? Porque era uma forma também de exercer poder sobre as pessoas por meio da religião. E os escoceses nessa época que seguiam a linha do calvinismo, que eram protestantes, os caras não aceitaram. E aí você se pergunta, nossa, professor, então o bicho pegou. Pegou. É aqui que a gente vai falar de verdade da Revolução Puritana, porque nesse momento começa uma guerra civil na Inglaterra no ano de 1642, que começa com os escoceses invadindo a Inglaterra, tendo como ponto inicial esse conflito religioso. Foi aquilo que eu falei para você na videoaula anterior, que eu falei que essas revoltas, esse período de guerras na Inglaterra não está relacionado apenas à economia e à política, mas também à religião. E uma interpretação que a gente pode ter desse momento, aqui, dessa guerra civil aqui, é que essa luta, essa guerra que estava ocorrendo aqui, ela pode ser interpretada como uma luta das antigas forças políticas contra as novas forças modernas. Que antigas forças políticas? Vamos lembrar daquela pirâmide lá da nossa aula anterior, onde nós tínhamos o rei no topo, a igreja anglicana, a nobreza e os servos, ou seja, toda essa tradição que vinha desde a Idade Média estava lutando contra essas forças modernas. Contra quem? Contra a religião protestante, contra a burguesia, né, contra os operários, contra essa nova Inglaterra que estava surgindo aí. Então a gente pode organizar aí, né, essa luta aí em dois lados, lado 1 e lado 2, como se fosse um ringue, né, cara? Vamos conhecer aí quem são os personagens que estavam indo pra treta, que estavam indo pro arrebento. Do lado 1, nós temos aí os membros da Câmara dos Comuns. Quem que eram esses caras aí? Burgueses do parlamento. Burgueses no parlamento, professor? Exatamente. Agora é hora de você entender o seguinte, que naquele parlamento lá, que nós vimos na nossa videoaula anterior, onde eu falei para você que o parlamento ele era composto por membros da nobreza, também haviam membros da burguesia.
Tá? E é claro que essa presença da burguesia no parlamento ela foi crescendo no decorrer do tempo, houve muitos conflitos aí para esses burgueses fazerem parte, mas agora é hora de você saber que no parlamento também havia uma galera da burguesia, e esses caras eram conhecidos como Câmara dos Comuns. E os nobres, né, a galera mais da elite, os membros da igreja anglicana, faziam parte da Câmara dos Lordes, né, era uma outra galera que fazia parte também do parlamento aí, tá bom? Então, do lado nós tínhamos esses caras aqui, tínhamos também os puritanos e outros protestantes. Como assim outros protestantes? Porque quando a gente fala de protestantes na Inglaterra nesse período, a gente está falando de puritanos, está falando de calvinistas, de anabatistas e de várias outras correntes protestantes aí, tá? Os puritanos eram a maioria e por isso que a gente fala muito neles. Mas não eram só esses caras aqui não, tá bom? E também havia uma grande parte da população mais pobre, né? De novo, retomando a nossa aula anterior, eu mostrei para você que muitas das pessoas que perderam o trabalho no campo por conta da criação de carneiros, esses caras vão para a cidade, deixam de ser servos e viram operários. Esses caras passam a viver de maneira muito miserável nas cidades e esses caras vão querer mudanças. E é claro que esses caras vão ficar do lado aqui, do lado dessas pessoas que estavam questionando o poder do rei. Quem que vai liderar toda essa galera aqui? Um personagem extremamente importante na história da Inglaterra. Esse outro cara aqui chamado de Oliver Cromwell, tá? Ele era escocês, vinha também dessa tradição protestante, e ele é o cara que vai liderar toda essa galera aqui no conflito. E do outro lado, quem que era o cara que estava do outro lado do ringue, que ia partir pro arrebento contra o Oliver Cromwell e a sua galera? Aqui a gente tinha uma banca também aqui, tá? Nessa banca aqui você tinha membros da nobreza, conhecidos como cavaleiros do rei, e membros do clero anglicano. Membros do clero anglicano? Mas, Carlos, eu pensava que esses caras só rezavam. Não era bem assim. Nessa época, eles também tinham uma tradição militar e esses caras vão ficar do lado do rei. Olha ele aí, né, o Carlos I. Aí você fala, mas por que, Carlos, que esses caras vão ficar do lado do rei? Por interesse, porque esses caras faziam parte da mesma visão de mundo, da mesma visão política de Carlos I. Então, olha só, aqui a gente tem as duas galeras aqui preparadas para treta, preparada para o combate. E eles foram para o arrebento mesmo. Foi uma guerra que durou muitos anos, teve muita morte e muita destruição. Como é que terminou essa guerra? Quem ganhou? Quem ganhou? Pá! Aí, ó. Quem ganhou foram, né, essa galera aqui, esse pessoal que estava sendo liderado pelo Oliver Cromwell. A outra galera padeceu aí, olha a morte aí, mostrando a cueca pra gente aí, né? Professor, como é que termina tudo isso daí? Termina com Cromwell decretando uma república, como era o plano dos puritanos. O Cromwell ele vai decretar uma república, ele vai acabar com esse negócio de absolutismo e ele vai tomar uma série de medidas aí que vai beneficiar a burguesia, vai trazer um pouco de melhoria também, um pouquinho de melhoria para essa galera um pouquinho mais pobre aqui, vai dar liberdade religiosa para os puritanos e vai fazer grandes transformações na Inglaterra. Mas todas essas outras coisas a gente vai ver na nossa última videoaula sobre revoluções inglesas. Nesse momento aqui você vai lá, faz download das atividades que estão disponíveis aí, beleza? Para você fixar melhor o conteúdo. E hoje eu tenho uma dica para você também, tá? Para você aí que é de exatas, que tem uma outra orientação e tem dificuldade aí com o conteúdo, eu tenho uma ideia aqui que vai te ajudar a reter melhor o conteúdo aqui, tá? Tem um filme muito interessante no YouTube chamado A Morte ao Rei. E o que rola nesse filme? Esse filme ele conta, né, esse momento da Revolução Puritana, exatamente quando Oliver Cromwell e os protestantes, os burgueses, estão lutando contra o rei Carlos I. E essa aqui é uma das primeiras cenas do filme que eu acho muito interessante. Quer ver? Dá uma olhadinha aí, se liga. Tem um cara enforcado aqui já na igreja. Esse cara aqui é um lord que ele luta junto com o Oliver Cromwell, né, contra o rei Carlos I. E aqui esse filme ele começa, ele já começa falando de 3 anos de conflitos que ocorreram na Inglaterra e de toda a miséria, de toda a tristeza que ocorreu aí. O filme já mostra algumas consequências da guerra, né? A morte, isso é uma coisa muito presente no começo do filme, e o filme ele já vai começar a mostrar pra gente aí quem são os personagens, quem são os caras que estavam envolvidos aí no conflito.
Esses soldados aqui, ó, são soldados protestantes, tá? Lutaram do lado do Oliver Cromwell e eram conhecidos como cabeças redondas. Por quê? Por conta do elmo, por conta da armadura que eles usavam. Tá? E eram conhecidos também por conta da brutalidade, da força e do empenho que eles tinham no campo de batalha. Beleza? Bom, eu não vou me alongar muito no filme, tá? Eu vou trazer algumas cenas desse filme aqui na nossa próxima videoaula. Olha só que interessante essa cena, né? Para retratar, realçar bem essa questão da morte, né, cara, que ocorreu aí durante essa fase da Inglaterra. Enfim, na próxima videoaula eu vou trazer mais para vocês aí sobre esse filme e a gente vai trocando mais ideia aí, beleza? Bom, então é isso daí, aquele abraço para vocês e estudem, hein, meu? Senão vocês vão ver só.